Esse movimento está idêntico ao movimento no início do século XX, em 1904, 1905, quando teve o avivamento na Rua Azusa. Quem não sabe o que é, procure saber a história, pessoal. A gente hoje tem o computador, as informações na palma da mão. Então procura saber como surgiu o movimento pentecostal, como surgiu o movimento pentecostal aqui no Brasil. A gente tem que saber, pessoal, não é à toa esse movimento, esse culto está 8 dias com a presença do Senhor. Eu vi vídeos ali de crianças sendo tomadas no Espírito Santo, cadeirantes andando, saindo da cadeira de roda. Você pode puxar aí no YouTube, no Instagram, tá por aí. Então assim, não é algo, é algo sobrenatural e não é algo estranho para quem crê que Jesus cura, batiza no tempo de hoje, sim, porque o mesmo Espírito Santo do Velho Testamento e dos milagres do Novo Testamento, ele é o mesmo e vive dentro de mim e de você. Então, a gente só precisa buscar mais esse lado espiritual. Todos nós temos dons e talentos, todos nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, quando vem os movimentos assim de cura, de libertação, muita gente começa a criticar. Eu estou vendo até muitos cristãos criticando, julgando, querendo tomar prova, querendo ver. Já estava falando assim, eu vi até live de pessoas aí renomeadas teologicamente, é, que não crê nos milagres do Espírito Santo, porque está tão bem informado com seu diploma, nada contra, mas eu vejo muitas pessoas que colocam o diploma acima de muitas coisas. E aí eu digo, tanta gente aí que Deus usa, Deus usa como um canal de bênçãos sem ter formação nenhuma. Sabe qual é a principal formação? É dar lugar ao Espírito Santo de Deus. A gente busca aí nas histórias, nos antepassados aí dos apóstolos, Jesus pegou cada um mais complicado do que o outro. Muitos analfabetos, muitos que não tinham expectativa de vida nenhuma e fizeram grandes missões, fizeram grandes prodígios e maravilhas no nome do Senhor. Então, assim, o diploma está acima de quê? Então, eu vejo muitas pessoas aí diplomadas querendo, já julgando, querendo esperar um tempo para ver se esse avivamento vai dar resultado na vida das pessoas. É, não seria o momento dessa pessoa repensar e tentar ver o lado espiritual, porque se ele estudou, se eles estudaram tanto a palavra do Senhor a ponto de ter um diploma e achar que esse diploma é acima de tudo, será que ele não viu o que aconteceu na Rua Azusa em 1904? Para quem não sabe, houve um movimento em 1902 com várias pessoas que começou a entender e pregar o batismo no Espírito Santo, os dons de línguas, o dom do Espírito Santo. E muitos críticos, muitos foram expulsos de igrejas porque pregavam essa palavra. E aí Deus vem, em vários momentos houve, em 1904 mesmo teve um grande avivamento no país de Gales. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha celular. E aproximadamente 100 mil pessoas se juntaram nesse movimento de vários dias, cultos interruptos, como está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos. É, e as pessoas se juntaram ali, foi chegando notícias de jornais, as notícias passavam dias para chegar, mas chegavam, e o pessoal saía viajando para aquele local e teve um grande avivamento. Muitas igrejas ali se formaram ou saíram sementes, né? É, propagando o que aconteceu, aconteceram milagres. Tem relatos aqui que teve muita cura, cura instantânea, coisas anormais para o homem, né? Então teve muitas curas, muitos batismos, muitos dons espirituais. Não só o dom de línguas, línguas estranhas, mas teve pessoas conversando com outros irmãos na sua própria língua. Então, assim, pessoas turistas conversando entre si. Como aconteceu no Atos 2. Além das línguas se misturarem e um entender o que eu estava falando, teve também a língua dos anjos, né? É, então, vê, 1904, há um século, mais de um século atrás, aconteceu esse avivamento. Daí então, em 1905, o pastor
Deixa eu ver aqui, na Rua Azusa, isso é que eu falei 1904 foi Carolina do Norte aconteceu, em Texas aconteceu, Minnesota aconteceu, 1904, esses avivamentos, e tem aqui vários relatos de curas de línguas estranhas. E além dessas curas, esses eventos, houve mudança na vida das pessoas, no dia a dia. Então houve esse avivamento e houve mudança de vida, mudança é, social, mudança pessoal. Todo mundo viu que quem participou daquele movimento teve uma mudança na sua vida pessoal, porque depois desse movimento é, as pessoas não votaram mesmo, não votaram com a mesma personalidade de antes, o comportamento de antes, bem dizer. Então, esse movimento que houve em Texas, em Minnesota, esses grandes movimentos de avivamento, impactou a vida das pessoas, como pessoas, na vida pessoal, né? Então, foi a prova que muitos historiadores teve de comprovar que foi uma mudança espiritual, porque teve o batismo do Espírito Santo, teve o avivamento, o encontro com o Espírito Santo, mas teve a mudança. Então, houve um arrependimento, uma renúncia. E isso aí impactou na vida dele pessoal. Então, houve testemunho posterior. Então, é essa crítica que eu vim aqui protestar de pessoas aí renomeadas, criticando esse movimento de 8 dias, um culto sem parar, interrupto, com o pessoal em todos os lugares lá nos Estados Unidos. Tem gente do Brasil indo, que eu vi ontem, chegando lá, e brasileiros que já moram lá também, participando. Então o pessoal tá indo para criticar, chega lá, sente o Espírito Santo do Senhor. Pessoas de outras. Primeiro que não tem lá placa de igreja, né? Foi um culto numa universidade cristã, é um culto lá que tá havendo, como houve há muitos anos atrás. E as pessoas sem placas, de mãos dadas, curtindo, entrando no mundo espiritual de Deus. É isso que o Espírito Santo quer, é isso que ele faz muitas vezes ao longo do tempo, desses vários avivamentos que houve, para mostrar que entra século e sai século, o pessoal se habitola à placa de igreja, se habitola a carregar um peso do nome da igreja. E Cristo não pregou placa de igreja, né? A Bíblia fala aqui de vivência, de sermos imitadores de Cristo, não carregar um peso de preocupação de agradar a, a certa denominação. Isso se torna religiosidade, quando você está sentindo um peso, né, de responsabilidade de pregar a placa, isso aí já foge da Bíblia, isso aí se torna religiosidade e não imitadores de Cristo. A gente pode não, é bíblico sim congregar, é bíblico sim termos um orientador, um pastor, uma liderança, isso é bíblico. Temos sim que procurar uma igreja. Agora, quando isso passa para prejudicar a sua vida social, de comunhão com outros irmãos, eu vejo igrejas aí hoje, no século XXI, pregando que é pecado, proibindo o irmão visitar outra igreja, proibindo o irmão de falar com outra denominação, isso como doutrina da igreja. Então a gente vai para a igreja, cadê a doutrina que o pastor está colocando referente a essa proibição de amizade com outros irmãos? Eu estou pregando, se isso está acontecendo, ele está pregando inimizade. E inimizade não é bíblico, não é de Deus. Então, assim, tem muitas coisas hoje que é religiosidade demais e estão esquecendo o principal, a busca do Espírito Santo. Então, por isso que eu vim aqui fazer essa live de protestar contra as pessoas que estão criticando, esperando já um dia ver o testemunho pós esse avivamento para ver se é verdade. Meu Deus do céu. Então, a gente como cristão somos protestantes. Então, protestante é protestar com aquilo que está indo contra a palavra de Deus. E até de alguns comentários mesmo. Então, eu estou aqui protestando essas pessoas que estão criticando um culto que já vai há mais de 8 dias, praticamente, interruptos, onde está tendo milagres, batismo, arrependimentos, muitas pessoas jovens, adultos, idosos, crianças sendo tocadas pelo Espírito Santo, e a gente vê orar para esse avivamento continuar e chegar até nós, pessoas aí criticando se é verdade ou se é mentira. Meu amigo, só de você assistir, você sente a presença do Espírito Santo. Eu senti aqui a presença do Espírito Santo. Toda vez que eu coloco na live aqui, a gente sente, a gente olha para aquele pessoal lá, se prostrando ao Senhor, sem carregar a placa de igreja,
e preocupado com a intimidade espiritual, isso é uma maravilha. Não? Entendeu? Então eu acordei hoje, voltei a assistir e senti novamente a presença do Espírito Santo. Então eu quero dizer a você, meu amigo, que independente da tua situação, da tua motivação, independente de como você acordou hoje, primeiro pede ao Senhor, no agradecimento por acordar mais um dia, e, e pede ao Senhor para sentir, se você não sente, nunca sentiu o que é a presença do Espírito Santo, pede ao Senhor, pede ao Senhor que tu vai sentir, pede ao Senhor para mergulhar no espiritual. Hoje não tem mais véu, não tem mais o sumo sacerdote para intermediar a oração nossa e levar ao Pai. Depois que Cristo ressuscitou, o véu se rasgou. Então, não tem mais barreiras. Eu e você podemos se conectar com Cristo 24 horas por dia. Então, pensa nisso. Fecha a porta do teu quarto. Se estiver dirigindo, se conecte com o Senhor. Vai tomar um banho, se conecte com o Senhor. Tu vai sentir o Espírito Santo. Agora você tem que buscar essa intimidade. Amém? Então, em 1905, né, o William Joseph, né, ele tinha entrado para uma faculdade, a faculdade que estava pela primeira vez formando pessoas referente com doutrinas pentecostais. Ele entrou, pôde entrar na faculdade, mas ele assistia a aula no corredor, na cadeira, fora da sala, porque ele era negro. Então, William Joseph, ele estudou na faculdade, a primeira faculdade ah, que teve doutrina pentecostal, né? E aí, após isso, em 1905, ele passou várias situações. Foi difícil esse estudo, depois vocês pesquisem aí, né? O avivamento na Rua Azusa. Então, o Joseph, ele voltou para a igreja dele com essa visão pentecostal. Foi expulso da igreja. O pessoal lá da liderança não concordou. Tá? Ele proibiu-lhe pregar sobre o Espírito Santo, o batismo, a cura. E aí ele não se desanimou, ele começou a fazer um culto doméstico e esse culto começou a atrair várias pessoas. Foi ele a presença do Espírito Santo, não foi idolatria a ele. E, e aí essa casa ficou pequena porque vinha pessoas de vários locais, não só para ver, mas se arrepender, aceitar Cristo, se arrepender, se renunciar das coisas da carnais. E, e ele alugou um prédio abandonado em 1906. Ele alugou esse prédio porque o local não cabia mais gente na primeira casa. E ele se mudou em 1906 para esse prédio na Rua Azusa, número 312. E as pessoas eram batizadas até mesmo antes de entrar no prédio. Só o pessoal tá indo para lá e chegar na rua, próximo ao prédio, já estavam sentindo cura, batismo, arrependimento de pecados e aceitando a Cristo como Salvador. Então foi algo que ficou marcado e daí continuou as sementes viajando pelo mundo, né, contando testemunho e pregando o avivamento espiritual. E aí foi onde surgiu as igrejas pentecostais. E esse é o início para você estudar e procurar saber de onde surgiu o movimento pentecostal. E daí tem outras histórias, né, dos missionários que chegaram aqui para inserir esse avivamento no Brasil. E aí eu peço para vocês pesquisarem. E depois eu faço um comentário sobre esse avivamento no Brasil, tá bom? Então deixa comentários aí. Eu vou deixar isso também no meu canal do YouTube. Então quem fez o canal do YouTube lá é José Alberto Bíblias. E vai estar lá falando sobre avivamento. Essa é a minha opinião. E vocês se inscrevem, quem não for inscrito, e curte para o YouTube lá recomendar, né, como uma boa opção. Amém? Deus abençoe vocês.